salmo, são pastores lá, mas duas mãos sobre nós, sobre a tua igreja, é o que nós temos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos, está presente aqui o irmão Roger, né? E a sua, juntamente com a sua mãe, Mara, né? Lá do Novo Horizonte, o irmão Roger, desde já, Deus abençoe, por ter atendido o nosso convite. E o irmão Roger é o oficial ensinador nessa manhã, e eu quero passar a palavra para ele. Amém? Obrigado, irmão. Pai do Senhor, irmão. Amém. Pode. Ficar mais próximo dos irmãos aqui. Desde já, eu quero aqui, antes de dar início, agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao pastor da igreja local, o Eduardo, pela confiança. E também agradecer ao irmão Francisco por ter sido a ponte, por ter feito essa mediação. Deus abençoe por ter se lembrado de mim. Também é um ótimo professor. Que Deus abençoe a congregação. E eu conto desde já com a ajuda dos irmãos para juntos lermos diversas passagens bíblicas que vai surgir aqui ao longo da lição e para ler também alguns tópicos. O tema da lição de hoje é a intercessão de Jesus pelos discípulos. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Alguém poderia ler a introdução, fazendo favor? Para darmos início. Na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a ser no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus, o seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Amém. Irmãos, então vamos recapitular um pouco o que foi falado nas lições anteriores, o que foi dito nos capítulos anteriores a João 17. Jesus disse para seus discípulos seguirem um homem que estava com um cântaro na mão, e ali este homem apresentaria para eles o lugar onde eles iriam poder participar da Santa Ceia. E foi então apresentado a eles uma sala grande, também chamado de cenáculo. E quando estavam Jesus e os discípulos reunidos, teve aquele episódio que ficou conhecido como sendo o lava-pés, onde Jesus começa a lavar os pés dos apóstolos. Depois disso, Jesus vai dizer para Judas Iscariotes: vai fazer o que você tem que fazer. Ou seja, Judas Iscariotes ia trair Jesus. Então ele se retira daquele ambiente. E a partir disso, desde a metade de João capítulo 13 até o capítulo 17, que é o que a gente vai estudar aqui nessa manhã, Jesus começa um longo discurso, começa a falar diversas coisas, diversos assuntos para os seus discípulos. Como por exemplo, João 14. Jesus começa a confortar os seus discípulos, ele começa a trazer palavras de conforto para os seus discípulos, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, eu estou indo para lá, mas em breve eu retornarei para levá-los para morar comigo, pois aonde eu estiver, eu quero que vós estejam também. E o curioso que Jesus, sabendo de tudo aquilo que ele iria passar, ele estando já angustiado, e estando ali já com a sua alma
angustiada, ele ainda encontra forças para confortar o coração dos seus discípulos. Em João capítulo 15, Jesus então começa a instruir os seus discípulos, passar ali as últimas instruções para eles, e começa a falar em ter comunhão, em viver em união, em produzir frutos. Jesus vai até inclusive falar da videira verdadeira, que ele é a videira verdadeira, e aquele ramo que não produz frutos, ele corta e lança fora. Então era de suma importância eles viverem em comunhão e produzir frutos. Essa foi uma das últimas instruções que Jesus deixou para os seus discípulos. E em João 16, ele vai alertá-los de que eles sofreriam grandes perseguições, que haveria grandes perseguições, mas que não era para eles se preocuparem, não era para eles se entristecerem, porque ele enviaria um outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, para ajudar a fazer essa obra, a continuar a caminhada. E então a gente adentra no capítulo 17, que é o capítulo principal da lição de hoje. Jesus vai fazer uma oração que será dividida em 3 partes. Primeiro, ele orando por si próprio, depois orando pelos apóstolos que estavam ali presentes com ele, e por último, orando pela igreja, ou seja, orando por nós. Amém? Os irmãos conseguem ter essa noção, essa dimensão de que você entrou na oração de Jesus, que você faz parte dessa história, faz parte dessa oração? É o que a gente vai ver aqui, nessa oração que será dividida em 3 partes. A terceira parte dessa oração é Jesus orando por nós que nos encontramos aqui nos dias de hoje, fazendo a obra e a vontade de Deus. Tópico 1, alguém poderia ler? A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus, entre todas as orações do Senhor que foram comentadas nos Evangelhos, é indiscutível que foi João que relatou, possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17, 1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que compartilhou a última ceia dos seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, o estudioso costuma se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Amém. Então aqui diz, certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com os seus discípulos. É o que eu acabei de relatar. Esse episódio que vai desde João 13 até João 17 se passa no mesmo ambiente. Tudo leva a crer que se passa tudo no mesmo ambiente, tudo na mesma noite, um evento seguido do outro. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Irmãos, assim como aquela oração que Jesus nos ensina a orar ficou rotulada por muitos como sendo a oração do Pai Nosso, essa oração aqui de João 17 também recebeu um nome especial, que é a oração da consagração, ou outros chamam de oração intercessória, ou outros chamam de oração sacerdotal de Jesus. Por que oração sacerdotal de Jesus? Eu quero comentar um pouco sobre isso. Antes, eu já peço desde já para alguém abrir em Hebreus. Abre em Hebreus, deixa aberto no capítulo 10 e outro deixa aberto no capítulo 4.
Eu já vou explicar o porquê da oração sacerdotal de Jesus. Nós precisamos entender, irmãos, que o véu ainda não havia sido rasgado. Então Jesus, ele fez o papel que um sacerdote fazia no Antigo Testamento. Ele levou, apresentou a Deus o povo. E só o sacerdote podia se aproximar de Deus quando ele adentrava ali no lugar santo ou no santíssimo lugar. Então Jesus, ele vai interceder em prol do povo, assim como o sacerdote intercedia pelo povo lá no Antigo Testamento. Por isso que a oração é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Jesus fez esse papel de sacerdote, sumo sacerdote. Quem achou Hebreus 10, leia do versículo 19 ao 22, fazendo um favor. 19 ao 22. Isso. Pois, irmãos, intercedei para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e levar o corpo com a água pura. Amém. Você leu até o 22? Tá, 22. Amém. Pode ler? Valeu, 22. Pode. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura. Amém. Então, irmãos, só é possível hoje a gente adentrar no lugar santo, e aqui o autor da carta aos Hebreus vai dizer para a gente entrar com ousadia, entrar com confiança no lugar santo, porque Jesus, ele foi o nosso sacerdote e ele também foi o nosso sacrifício. Ele foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, hoje só é possível adentrar no lugar santo, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e hoje nós temos acesso a Deus. Hebreus 4, quem achou, leia o versículo 14 ao 16, só para complementar esse assunto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Então, irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um comentário com os irmãos. Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já pararam para refletir sobre isso? Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se a gente olhar o Antigo Testamento, o sacerdote, só era possível ser sacerdote quem era da tribo de Levi, e mais precisamente da família de Arão. Então no Antigo Testamento o que tinha era um sacerdote levítico. Então, para ser um sacerdote, era necessário ser da tribo de Levi, e mais do que isso, era necessário ser da linhagem de Arão. Então, Arão foi sumo sacerdote, depois passou para o seu filho, passou para o seu neto, bisneto. E o sumo sacerdote era um por vez. E só após a morte desse sumo sacerdote é que se levantava outro sumo sacerdote. Então, por que Jesus é chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Vou dar aqui pelo menos duas razões. Primeiro, Jesus não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá. Então, já não é mais ali a tribo de Levi. Jesus veio da linhagem de Judá. E segundo, como eu já falei,
o sumo sacerdote era substituído a partir do momento que ele morria. E aí o seu sucessor, o seu parente, o seu filho, seguindo ali as gerações, a árvore genealógica, se levantava o próximo. Jesus, ele está vivo até hoje, então ele é um sumo sacerdote eterno, não tem fim, não vai ser necessário ele passar o sacerdócio dele para mais ninguém, não vai ser necessário ele passar o bastão para ninguém. Jesus está vivo e ele é o nosso sumo sacerdote. Fazendo um paralelo com Melquisedeque, Melquisedeque foi um rei sacerdote que a Bíblia não registra os seus pais, não registra os seus filhos. Ele foi um homem misterioso, mas ele foi um homem de Deus a ponto de Abraão pagar a ele os dízimos. Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. Então Melquisedeque é um homem misterioso, não se sabe da sua origem, não sabe da sua árvore genealógica, mas ele prefigura a pessoa de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por isso que a Bíblia vai chamar Jesus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alguém abra Salmo 110 e outro ainda em Hebreus 5. Vamos ler 2 versículos aí só para fechar essa parte de sacerdócio segundo sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Embora Hebreus fale bastante sobre Melquisedeque, eu só vou aqui focar num único versículo, numa única passagem, melhor dizendo, para exemplificar tudo isso que foi falado sobre Melquisedeque. Primeiro, Salmo 110. Quem achou Salmo 110, pode ler o Salmo todo, ele é curtinho. Disse o Senhor ao teu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a Sião um cetro do seu poder, dizendo: domine de Deus inimigo, apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com seu ornamento, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-a de cadáver, esmagará a cabeça por toda a terra, de caminho, bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Irmãos, Salmos é interessante porque eles eram cânticos, né, na época. Porém, quando a gente começa a estudar Salmos, a gente percebe que há várias passagens que foram proféticos, que o Novo Testamento vai citar Salmos como sendo profecias que se cumpriram. Tanto é que Davi, por exemplo, ele é considerado um profeta justamente por compor algumas canções e lá na frente se cumprir. Olha só que interessante, o versículo 1 já começa dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor. E se você observar, os dois Senhor está com letra maiúscula. Então aqui é o Deus Pai falando para o Deus Filho. Talvez no Antigo Testamento não tivesse muito claro na cabeça deles a questão da Trindade, mas aqui Salmo já vê um diálogo entre o Deus Pai e o Jesus, o seu Filho Jesus. E mais adiante, no versículo 4, o próprio Deus Pai vai dizer para Jesus: tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos lá para Hebreus 5, quem achou pode ler os versículos do 5 ao 10. Hebreus 5, versículos 5 ao 10. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas
ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Então Deus chama Jesus de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui no versículo 6 diz, como também diz noutro lugar, esse noutro lugar é o que a gente acabou de ler, que é Salmos 110. Continuando aqui, só mais um detalhe também, irmãos. O sacerdócio foi uma ordem de Deus, de que a família de Arão seria o sumo sacerdote. Porém, com o passar dos anos, a gente vai ver que o sacerdote virou um cargo político. Lá na época de Jesus, pior ainda, eram homens que eram levantados por reis para exercer esse cargo, que se tornou um cargo político, já não se seguia mais a linhagem de Arão. Então, é uma coisa que os homens acabou corrompendo, porque a ordem de Jesus, de Deus, era que viesse da linhagem de Arão. Mas aí os reis que foram se levantando colocavam homens que eles consideravam de confiança no cargo, depois era destituído. Então eles acabaram distorcendo o real significado do que era ser sacerdote e sumo sacerdote por Deus. Não respeitaram mais uma ordem vinda de Deus. Seguindo aqui, nosso Senhor apresentou essa oração em 3 partes, como já foi falado. Orou por si próprio, orou pelos discípulos e orou pela igreja, e é o que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Alguém poderia ler João 1, versículo 14? João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quem era esse Verbo, irmãos? Era o próprio Jesus. E a partir do momento que o Verbo se fez carne, o seu lado humano necessitava orar. Então, constantemente a gente vai ver Jesus orando. Jesus orando ali por 40 dias no deserto. Jesus orando aqui agora em João 17. Ainda na mesma noite, Jesus oraria mais um pouco ali no Getsêmani. Então, Jesus estava em constante oração. E isso serve de exemplo e modelo para nós. Seguindo adiante, a oração de Jesus pela sua glorificação. Quem pode ler esse tópico? Fazendo favor? Vou ler então. Na oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. João 17:1. Que tipo de glorificação seria essa? Diante da sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas.
Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém. Então aqui diz: Jesus, pedindo por sua glorificação, estava plenamente ciente de seu ministério e da finalidade da sua missão na terra. Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Irmãos, antes de eu comentar o que seria essa glorificação, só lendo aqui o que está escrito no versículo 4 de João 17, diz assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou outra tradução: Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes para realizar. Então aqui é interessante, irmãos, que antes mesmo de Jesus começar aquele período de sofrimento, de ofensas, de agressão, antes de entrar nesse período de muita dor, Jesus aqui já está comemorando a vitória. Ele está dizendo para o Pai: a obra que me deste a fazer já está finalizada, já está consumada. Ou seja, era só questão de horas para tudo se encerrar. Então a gente lembra muito Jesus falando lá na cruz: está consumado. Mas aqui na oração ele já deu como certo a sua vitória. É muito interessante esse detalhe. Continuando aqui, que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então Jesus está dizendo o seguinte: assim como Jesus glorificaria o Pai, se sacrificando ali na cruz, glorificou o Pai pregando a palavra, ensinando, Jesus também pede para o Pai o glorificar. Em que sentido? No sentido de se tornar conhecido pelo mundo, a fim de que o mundo o reconheça como sendo o Filho de Deus, a fim de que o mundo o reconheça como o Salvador do mundo. E é exatamente isso que o Pai também fez. Alguém abra João 3,17, fazendo favor. E só, enquanto os irmãos abram aí, só para complementar o meu argumento, como já foi lido aqui em Hebreus 5, no versículo 5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas aquele que disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, o Pai glorificou também o Filho, assim como o Filho glorificou o Pai. Mas vamos lá, João 3, versículo 17, quem achou pode ler. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus queria que o mundo o reconhecesse como o Salvador do mundo. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio com o intuito de condenar as pessoas, como o irmão acabou de ler, mas ele veio com o intuito de salvar a humanidade do pecado, do lamaçal do pecado. E foi exatamente isso que ele fez. Então, glorificar aqui é no sentido de torná-lo conhecido, é de exaltá-lo, tornar conhecido. Tópico 3, a mesma glória com o Pai. Quem pode ler? No versículo 5 está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência a glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como Verbo divino, antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um
com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecado que confessa e se arrepende de seus pecados recebe. O pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé. O único Deus verdadeiro é a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Deus abençoe. Alguém deixa aberto aí Filipenses 2? Já vamos fazer uma leitura também, Filipenses 2. Aqui diz: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor com o verbo divino antes da sua encarnação. Somente nosso Senhor poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Quem achou Filipenses 2, leia do versículo 5 ao 11, fazendo favor. Tem em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a si igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e foi reconhecido como figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira, que deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, irmão, Jesus foi humilde a ponto de deixar a sua glória e vir aqui na terra na forma humana, como está relatado aqui em Filipenses 2. E aí no versículo 9 ainda diz: Deus o exaltou soberanamente, ou seja, Deus o glorificou. Era isso que Jesus estava pedindo em sua oração. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então Deus o exaltou, Deus o glorificou. E aqui diz que esse pedido que Jesus fez para Deus, que é a seguinte: glorifica-me, ó Pai, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Só Ele poderia fazer essa oração, porque Ele é divino, Ele é Deus. Quando a gente faz um paralelo e volta lá no Antigo Testamento, eu não vou pedir para ler não aqui para ganhar tempo, mas lá em Êxodo 33, a gente vê Moisés, um homem de Deus, um homem respeitado tanto entre o judaísmo quanto no cristianismo. Ele vai dizer para Deus: Deus, deixa-me ver a tua glória. E o Senhor vai dizer: ninguém pode ver a minha glória e viver, ninguém pode ver a minha face, mas eu vou te colocar na fenda da rocha, vou passar por ela, e quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão para que você não me veja, e morra, e quando eu tirar minhas mãos, você me verá pelas costas, mas ninguém pode ver meu rosto, ninguém pode ver a minha glória. Mas Jesus, ele era diferenciado, ele pode pedir isso, porque ele é Deus assim como o Pai. Mas mesmo vendo Deus pelas costas, olha que privilégio que Moisés teve. Talvez a única pessoa que pôde contemplar isso, ver Deus pelas costas, é algo maravilhoso. Seguindo aqui, essa declaração evidencia a divindade de Jesus, ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende dos seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, a pessoa que reconhece a Jesus como sendo o seu único e suficiente Salvador, ele recebe
de Deus a salvação. Então, olha que interessante, único, não existe outro, aquele que recebe Jesus como único e suficiente, só Jesus basta, esse tem direito à vida eterna. Para concluir esse tópico 1, aqui diz, Jesus orando, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Colocando em linguagem moderna, ele estava dizendo que a partir da perspectiva divina, a encarnação era um celebrado sucesso. Então Jesus aqui já estava dizendo que a sua vinda aqui na terra havia sido um sucesso. Ele completou com êxito a sua missão, a sua obra. Olha que curioso isso, irmãos. Antes de passar pelo momento mais difícil da sua trajetória, ele já estava ali celebrando essa vitória, essa conquista. Para finalizar, tendo consumado a obra que me destes a fazer. A obra aqui é a redenção do homem e está consumada de maneira perfeita. Esse sacrifício foi tão perfeito que não há mais a necessidade de sacrificarmos animais para que nossos pecados sejam perdoados. Jesus, igual eu já falei no início, ele exerceu o papel de sacerdote, sumo sacerdote, e também ele foi o cordeiro, o próprio sacrifício perfeito. Essa obra, então, ela trouxe salvação, ela trouxe redenção para a humanidade. Amém? Alguém quer fazer algum comentário desse primeiro tópico? Tomás, uma coisa interessante que lá no Antigo Testamento, quando ele oferecia sacrifício, o sacerdote orava pelo cordeiro lá, né, que ia ser sacrificado pelos pecados, né, o cordeiro, o boi, o animal lá que ia ser sacrificado, e depois ele sacrificava, né, orava sobre aquele cordeiro, e ele mesmo orou para ele mesmo, né, para cumprir essa parte de sacerdote e depois como o próprio sacrifício, né? É uma coisa interessante. E também quando Moisés pediu para ver a face lá de Deus lá no monte, Deus falou para ele que ele ia ver ele pelas costas. E quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, que ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Então, se a gente vê assim, um pouquinho que ele viu, a glória, o povo já não conseguia suportar, que ele ia ficar com a cabeça no teto. E se ele visse, ele não resistia. Exatamente. Transferiu para Moisés, né, um pouco. Se você analisar uma coisa criada por Deus, que é o sol, quem consegue olhar direto no sol? E o sol não é nada. Imagina, de Deus. Deus é mais resplandecente. Essa história de sumo sacerdote, ela é muito interessante, irmãos, porque dá para tirar várias lições dela. Como, por exemplo, o sumo sacerdote, antes dele entrar no Santo dos Santos, ele tirava algumas horas antes de purificação, para não morrer lá dentro. E Jesus, ele veio preparar desde quando ele nasceu, ele não pecou em nenhum momento, então não foi uma preparação horas antes, ele já vem sendo preparado desde quando ele nasceu. E aquilo que era realizado uma vez por ano, porque só se entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, agora a gente tem livre acesso os 365 dias do ano. A condição vem já desde, né, lá atrás, né, porque pela linhagem de Arão, né, que ser levita e da linhagem de Arão, como você disse, né, quando chegou na época de Cristo já tinha aquele favorecimento, já não era mais pela ordem, já não respeitava aquela regra que existia, né, é por favorecimento. É o que acontece nos dias hoje. Muita gente é consagrado, muita gente é colocada numa posição na igreja, qualquer posição política, tal, não com uma linhagem que, com uma ordem que deveria existir. Não, mas por quê? Favorecimento. Hoje, você vê na política hoje, né? Muita gente vai votar em alguém, ou você vê ali aquela puxa-saquice daquela pessoa ali do presidente, por quê? Porque ele ofereceu um cargo para ele, ele já tem um cargo disponível.
um cabide de emprego. Irmão, às vezes a gente fica perguntando, mas como é que pode o sumo sacerdote, o sacerdote da época, ser tão resistente a Jesus e contra os ensinamentos de Jesus? Virou um cargo político, não estava ali já na direção de Deus. Então a gente começa a entender o porquê daqueles homens ser tão resistente à voz do Senhor. A respeito que você falou, é que o homem natural não tem as coisas de Deus. Exato. Eles tinham o cargo, mas eles não tinham experiência com Deus, conhecimento. Então ali para eles não veio o Messias, o sumo sacerdote de Melquisedeque, e eles não conseguiram enxergar. Mas por quê? Porque eles estavam pensando nos benefícios próprios que o cargo oferecia. Exato. Então, ali foi a condenação de Jesus, foi mediante a isso, para eles se opor com medo de perder ali os benefícios, o cargo, porque Jesus trouxe um ensinamento profundo, espiritual, e eles viviam superficial. O irmão tocou no assunto, eu vou fazer um comentário aqui que eu nem tinha planejado, mas já meditei sobre isso. Irmãos, quando Jesus nasceu, o que Herodes fez? Ele mandou matar as crianças com medo de perder o posto. Se ele fosse um homem de bem, o que ele ia fazer? Nossa, mas até essa criança crescer, chegar nos seus 20, 30 anos, se eu tiver no cargo, eu passo com muito prazer o cargo. É uma profecia. Mas ele estava tão preocupado em manter no poder, mas a Bíblia diz que ele morreu quando Jesus ainda era criança. Jesus e sua família teve que fugir para o Egito, e quando Herodes morre, eles retornam, e a Bíblia diz que Jesus ainda era criança. Então de que adiantou aquela matança toda? Ele estava tão preocupado em se manter no poder e se esqueceu de que ele não é eterno, não vive para sempre. Então não adiantou nada. Pessoas com medo de perder o seu cargo, igual o irmão falou ali, com medo de Jesus tomar o seu lugar, seja de rei, seja de sacerdote, e de nada adianta. Mais algum comentário? Vamos para o tópico 2 então? Alguém poderia ler a oração de Jesus pelos discípulos? Intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto no versículo 5, Jesus ora como se tivesse apresentado um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado para o Pai. O nosso Senhor se refere ao discípulo como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este o entregou a ele. Era um Deus e tu me deste e guardaste a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão da evangelização. Amém. Então, aqui diz, resumindo, no versículo 6, ele intercede por seus discípulos. Aqui a gente agora está entrando na segunda parte da sua oração. Jesus orando pelos seus discípulos. Ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, esses homens, eles praticamente viveram um curso com Jesus. Quando você vai fazer faculdade, seja de qualquer área, geralmente dura 4 anos, né? E aqui a Bíblia diz que Jesus andou por quase 4 anos com aqueles homens. E Jesus agora estava orando por eles, intercedendo por eles, porque havia investido neles. Jesus sabia que agora esses homens estavam com a incumbência de continuar propagando o Evangelho. E com nós não é diferente, irmãos. Jesus, ele também investiu em você, ele também investiu em nós. Ele sabia que no século 21 não ia estar mais aqui Pedro, Tiago e João, e aí está você.
E o investimento que ele fez foi um investimento pesado, não foi dinheiro, foi sangue, foi a sua morte ali na cruz. Então Jesus investiu em nós, tenha em mente isso. Por essa razão, Jesus ora por nós, envia outro Consolador para a gente ter força para dar continuidade aí nesse processo de evangelização. Tópico 2. Os discípulos receberam a palavra. Quem pode ler? Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, a sua recordação foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a sua palavra, e viveram conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo. Podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Amém. Aqui diz, apesar de em certas ocasiões os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, vou dar uma pausa aqui. Já foi estudado umas 2 lições atrás dos discípulos estarem questionando Jesus porque tinha coisas que não estavam muito claras para eles, como Tomé, por exemplo, dizendo, que caminho é esse que a gente deve trilhar? Qual é o caminho? Jesus vai dizer uma frase linda: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os discípulos, muitas das vezes a gente critica os discípulos por estarem questionando, mas eles estavam no seu direito de questionar por várias razões. Primeiro, que agora era eles que iam estar na frente da batalha, da peleja. As pessoas iam passar a questionar eles, não mais o mestre, porque Jesus iria se retirar. Segundo, porque eles não tinham a Bíblia bonitinha igual a gente tem hoje, arrumadinho. Terceiro, o mestre estava ali do lado deles justamente para isso. Eu até disse há 2 domingos atrás, que se eu tivesse ali presente, eu também ia fazer diversas perguntas para Jesus, principalmente no que diz respeito ao fim dos tempos. Então, os discípulos estavam com certas dificuldades naquele momento, mas estavam sendo ainda orientados por Jesus. Alguém abre Lamentações 3:21, porque isso vai de encontro com o que o autor da revista aqui vai dizer agora. As suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam poder no dia do Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Irmãos, olha que curioso, a memória daqueles apóstolos foram reavivadas, foram acendidos, a ponto deles lembrarem com detalhes coisas que aconteceram lá atrás, coisas que Jesus falou. Só para os irmãos terem uma ideia, segundo os historiadores, o Evangelho de João foi escrito quando João tinha por volta de 90 anos, ou seja, já havia passado 60 anos que Jesus esteve com o Mestre, e mesmo assim ele consegue descrever com naturalidade, com certa facilidade, os acontecimentos de 60 anos atrás. Olha se isso não é uma coisa vinda de Deus, inspirada por Deus. Então, olha que interessante. Certa vez eu ouvi um pastor dizer que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram escritos primeiro. E daí as pessoas começaram a ficar ansiosas, desesperadas, porque eles achavam que Jesus iria voltar naqueles tempos, e Jesus não vinha. E aí João
vai e escreve o Evangelho de João com novos relatos, justamente para acender de novo aquela chama, aquela esperança no coração daquelas pessoas que achavam que Jesus havia se esquecido deles. Então, olha que curioso, aí João vem com novos relatos para, em outras palavras, dizer: conforte o coração de vocês, acalme-se, confia nele, que vai dar tudo certo. Olha só o que diz Lamentações 3, quem achou pode ler o versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Tem uma outra tradução que diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Ou seja, eu quero lembrar das coisas que vai me animar, que vai me fortificar, que vai acender a minha fé. E foi exatamente isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Os discípulos tiveram as suas lembranças, suas recordações reavivadas. Às vezes tem dons que são visíveis para quem está de fora, e esse daqui é algo maravilhoso. Você não consegue ver assim tão claramente, mas só quem é tocado por Deus percebe, se dá conta de que está sendo trazido em sua memória coisas de anos, décadas atrás. Então, também aqui é um milagre de Deus. Aqui diz: ao vivermos conforme a palavra de Deus, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, quando testemunhamos, quando vivemos a palavra de Deus, a gente testemunha o Evangelho com convicção, com credibilidade. E isso me trouxe à memória um episódio lá de João 9. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas é o seguinte: depois os irmãos lêem o capítulo todo em casa para os irmãos verem. João capítulo 9. Havia um cego e esse cego foi curado. E daí aqueles homens que queriam pegar Jesus de alguma forma, queriam prendê-lo, vai questionar esse ex-cego. E aquele homem praticamente ele é sabatinado, irmãos. Começa um monte de interrogatório em cima dele. Como é possível? Quem fez isso com você? Como você ficou curado? E a pressão era tanta naquele momento que eles foram questionar os pais desses ex-cegos. E daí os pais dele, infelizmente, agiram de forma covarde. Eles vão dizer assim, com medo dos judeus, eles vão dizer assim: olha, de fato ele é nosso filho, mas ele é maior de idade, pergunta para ele o que aconteceu, nós não sabemos o que aconteceu. Ele já é adulto o suficiente por responder por si próprio. Pode ler que vai estar mais ou menos dessa forma lá na Bíblia, irmãos. E aqui até me lembra aquele hino que diz assim: se teus amigos te deixarem, ou se teus pais te deixarem, eu vou continuar seguindo Jesus Cristo. Aqui a gente vê claramente os pais daquele cego, ex-cego, soltando a mão do seu filho, com medo de represálias, com medo dos judeus. Pergunta para ele, a gente não sabe o que aconteceu, não quero me envolver. Voltaram a questionar de novo aquele ex-cego, mas o que aconteceu? E ele de novo explicando. E daí falaram: não pode ter sido Jesus. Jesus é um pecador. E daí ele vai dizer assim: olha, se ele é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ele fala desse jeito. Então a pessoa, quando ele vive o verdadeiro evangelho, quando ele testemunha realmente, quando ele tem um encontro real com Jesus, ele fala as coisas com credibilidade, com convicção. Vou dar um outro exemplo para os irmãos. Certa vez eu estava lendo num determinado lugar, não me recordo agora onde, que quando os primeiros cristãos iam para as arenas, se engana quem pensa que eles estavam assim com medo, com receio. Há quem diga que eles até diziam entre si: deixa eu ser o primeiro, eu quero ir primeiro. Por quê? Porque eles tinham convicção naquilo que eles acreditavam, porque eles tiveram um encontro real com Jesus. Então eles até brincavam entre eles: deixa eu ser o primeiro, porque eu vou chegar no céu primeiro, coisas do tipo. Então, irmãos, assim
deve ser nosso. A gente que tem um encontro real com Jesus, a gente não vai negar a fé, mesmo que a gente sofra ameaças, represálias, risco de morte. Os discípulos não morreram por acreditar numa mentira. Quem vai morrer por uma mentira, por uma coisa que não acredita? Mas eles tinham tanta convicção daquilo que eles vivenciaram, experienciaram, que eles morreram em prol, por conta também do Evangelho. Vamos para o tópico 3, protegidos do mundo. Alguém pode ler? O versículo 14 afirma: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve este mundo como um governo espiritual maligno. Por consequente, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Amém. Irmãos, alguém abre em Efésios 2, vou precisar da ajuda dos irmãos aqui. Efésios 2, outro abre em Filipenses 3 e outro abre em João 17. Irmãos, quando a Bíblia fala de mundo, a gente tem que entender todo o contexto, porque só aqui foi citado 3 significados diferentes para a palavra mundo. Por exemplo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? São pessoas. Deus amou todo mundo, todas as pessoas. Não é que Ele ama o sistema mundano, não é isso. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já em João 17, versículo 5, o significado de mundo é outro. Está se referindo ao universo criado. Quem achou João 17? Leia o versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. O irmão não fecha não, que daqui a pouco nós vai ler outro versículo aí nesse capítulo. Então, ele diz, eu quero a glória que eu tinha muito antes da fundação do mundo. Aqui está falando do universo mesmo, antes do mundo ser feito, antes do mundo ser criado, antes do universo ter sido criado. E tem um terceiro caso, irmãos, que mundo se refere ao sistema mundano mesmo, um sistema governado por Satanás, que é João 17, versículo 14, Jesus dizendo: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Quem que odiou ele, os discípulos? O mundo. Quem que é o mundo aqui? O sistema mundano, o sistema operado por Satanás. Por que eles odiou? Porque não são do mundo, ou seja, porque nós não fazemos parte desse sistema mundano. Assim como eu, Jesus, também não faço parte desse sistema mundano. Então, o mundo aqui se refere ao sistema mundano governado por Satanás, tá? Então, são 3 definições diferentes que a gente precisa ver o contexto para ver qual o significado que melhor se encaixa. Quem achou Efésios 2, leia o versículo 2, fazendo favor. 2:2. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém. Então, em outro tempo, irmãos, a gente andava seguindo o fluxo desse mundo, o percurso desse mundo.
fazendo a vontade do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Agora não, a gente anda na contramão desse sistema mundano. E é por essas razões que o mundo nos odeia. É o que eu digo, quando a gente está em silêncio, quando a gente adentra num determinado assunto, aí você é uma pessoa legal, você é gente boa. Mas quando você, por exemplo, vai falar que o aborto, que é algo que é pregado aí pelo mundo afora, que é favorável, o mundo é favorável, e a gente não, aí já começam as críticas. Quando você é contra um relacionamento homoafetivo, aí você já não serve, porque já está indo contra o modo de pensar do sistema mundano, e assim por diante. Então, antes a gente seguia o fluxo do mundo, hoje não, hoje a gente já anda na contramão desse sistema mundano. Filipenses 3, quem achou, leia o versículo 20, fazendo favor. Pois a nossa pátria está no céu, onde também aguardamos o Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nós não somos desse mundo, a nossa pátria é lá no céu. Nós somos aqui embaixadores de Cristo. O que o embaixador faz? Ele passa a morar num determinado país para representar o seu país de origem, para que o presidente daquela nação não necessite a todo instante estar indo para aquele país resolver determinados problemas. Então, aquela pessoa acaba se tornando um porta-voz do seu presidente, do seu rei. E assim é nós estamos aqui de passagem, a nossa morada, a nossa nação é lá, e um dia nós retornaremos para lá, quando não for mais necessário, preciso, sermos os representantes, os porta-vozes aqui na terra. Seguindo aqui, nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. O irmão que está com João 17 aberto aí, leia o versículo 15 e 16, fazendo favor. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Irmãos, a oração de Jesus não era pedindo para que nos tirasse desse mundo, porque o tirar desse mundo significa que você precisa morrer. E Jesus não quer que você morra cedo, morra jovem, e eu acredito que os irmãos também, embora aguardem a volta de Jesus, enquanto ele não vem, quer viver o maior tempo possível aqui na terra. Então a oração de Jesus não é que nos tire desse mundo, mas ele vai pedir para que o Senhor Pai, Deus Pai, nos livre de todo o mal. Irmãos, às vezes tem males que nos atingem por conta do livre-arbítrio que as pessoas têm. Todo mundo é livre para fazer o bem ou para fazer o mal. Mas a gente não pode negar que tem vários livramentos que Deus nos dá. Algumas são perceptíveis e outras nem são. Talvez algum dia a gente vai tomar conhecimento. Olha, aquele dia você recebeu um livramento e nem soube. Então, eu acredito sim nessa oração de Jesus, que Deus nos livra de mal, de males, muitas das vezes que a gente nem imagina que foi livrado. Agora, para concluir esse tópico 2 aqui diz: a oração final de Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos de nosso Senhor para os seus seguidores. Ao orar por aqueles que estão sob nossos cuidados, a gente deve ter duas preocupações. A primeira, que essas pessoas possam conhecer a Jesus e a sua palavra. Então a gente muitas das vezes ora com o intuito daquela pessoa se converter, se arrepender e voltar para Cristo. E tem um outro detalhe: nós também oramos com o intuito de que Deus possa protegê-la das más influências do mundo, impedindo que se afastem dele, e dar-lhes discernimento para reconhecer e rejeitar crenças ímpias e falsos ensinamentos espirituais. E era isso que Jesus estava pedindo na sua oração,
que as pessoas pudessem conhecer a Cristo, o Cristo glorificado, e que os livrasse do mal, conforme foi lido aqui agora há pouco pelo irmão. E nós também devemos ter essa mesma mentalidade. A gente ora, torce para que a pessoa aceite a Jesus e que Deus os livre das más influências, e que essa pessoa também não seja a má influência, porque igual esses dias uma professora disse ali na escola, antes quem não usava droga era uma minoria, hoje falei errado, antigamente a quantidade de pessoas que usavam drogas era uma minoria, hoje que é uma minoria que não usa drogas. E daí a gente vê ali alunos, adolescentes se gabando por peitarem os mais velhos, peitarem professores, eles têm orgulhos de não ter conhecimento em matemática ou outras áreas, eles têm orgulho muitas das vezes de ser usuário de drogas, ou até mesmo ser aquele que passa a droga. Esses dias estava rolando uma conversa entre os alunos lá, e aí falaram que a diária deles assim para passar a droga era de R$50. Aí eu fiquei pensando, nossa, a pessoa se sujeita a isso por R$50, suja o nome. Uns até estavam falando que troca por lanche. Aí a pessoa suja o seu nome, corre esse risco todo, às vezes até de perder a vida ou de ir preso por conta de R$50. Então, os jovens hoje estão sob uma má influência muito grande, e é preciso que haja assim, uma comoção para convertermos os jovens, porque eu não sei o que será da igreja quando esses jovens forem os adultos. Então, serão igrejas vazias, não vazias no sentido de pessoas, mas de não ter nada para oferecer para o mundo, não ter uma palavra, não viver o verdadeiro evangelho. Então, o mundo anda cada vez mais de mal a pior. Para finalizar, alguém quer fazer um comentário no tópico 2? Uma dúvida. Gostaria de ler aqui. Hebreus 11, 3, parte A. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Esses mundos são planetas? Sim, é o universo. É o universo. Alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu acredito que seja o universo. É o universo. Tá? Foi até interessante o irmão trazer esse exemplo, porque a gente leu agora há pouco que mundo pode ter várias definições, aí tem que analisar todo o contexto, e não foi citado esse versículo. Mas aqui é o universo. Fala lá em João 17, justamente é isso, né? Aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado, então, quer dizer, O universo. está falando não desse mundo aqui, não havia isso ainda. Assim como as seres humanos aqui no planeta Terra, no mundo, em outros mundos, pode existir também outros seres que a gente desconhece e não vejo lá. Então, aí uma vez eu até questionei uma pessoa, o que você entende por vida em outro planeta? Será que é um ser inteligente, tanto quanto a raça humana ou maior? Porque se você me falar que pode ser alguma plantinha, porque aonde tem água, tem vida. Pode ser que tenha água em algum outro planeta aí. Mas um ser inteligente, feito à imagem e semelhança de Deus, eu não acredito, eu acho impossível. Eu acho que quando fala dos mundos, não está falando de quantidade, mas ali é pela expansão. Expansão. Então aí quando o autor escreveu, ele usou esse termo. Isso. Ele está falando da expansão, não existe mundos em outro lugar. Então. Porque o universo, o ser que viver precisa do que é a Terra. O que é necessário para a carne está onde?
Outra coisa, Deus é tão maravilhoso que a distância da Terra para o Sol é uma distância ideal. Se fosse mais para frente, a gente morreria de calor. Se fosse mais afastado, morreria por conta do frio. Uma vez eu questionei uma pessoa que dizia que havia vida em outro planeta. Eu falei assim, vida inteligente. Quando eu falo vida, é vida inteligente. Então quer dizer que Jesus morreu lá também. Jesus criou uma Bíblia lá também. Acho pouco provável disso ter acontecido, né? Irmão, mas a respeito desse tópico 2, quando Jesus intercede pelos discípulos, Jesus intercedeu por eles ali, por nós, sabendo da deficiência que eles tinham. Jesus conviveu com eles no dia a dia, via a dificuldade deles. Então, vendo a dificuldade, ele intercedeu o Pai por eles. Porque Pedro no com Jesus ali, Jesus tinha falado para Pedro antes de mudar o cante, 3 vezes Pedro falou de maneira fácil para fazer isso. Pedro, quando falou, Pedro não estava mentindo para Jesus, estava? Não, ele achou que era. Ele achou que tinha condições de passar por dificuldade de não levar, e chegou lá e ele não negou. Então, foi algo que Jesus estava intercedendo ali, porque para ele suportar o que viria sobre ele. A missão não seria fácil. Não seria fácil, porque às vezes nós achamos que estamos prontos para certas coisas e chega na hora não estamos. Verdade. Tem situação na nossa vida, por exemplo, problema com uma pessoa que está passando, você acha que é tirar de letra, mas chega menor do que aquela pessoa que você já passa, então é precisão de intercessão mesmo, de Jesus um dos outros. Verdade. E a palavra de Deus é bem interessante nessa parte assim, que Jesus mesmo falou que no final dos tempos não existia só ter perseguição. Às vezes o povo acha assim, fulano está falando mal de mim, está me perseguindo. Não é isso não. É ser preso, ser torturado, isso vai chegar a acontecer. Então, será que nós vamos resistir? Se pegar a gente lá, igual no caso aí de Pedro aí, que ele achou que ele não ia negar e na hora ele negou, aí será que a gente vai também resistir? A hora que você vê um filho teu lá sendo torturado e ser preso, ser machucado, você sabendo que ele vai morrer, você vai aceitar, vai permitir? Então é tudo uma coisa assim para a gente já analisar e buscando mesmo a Deus para estar preparado se nós chegar nesse dia, nesse ponto. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Ontem eu estava no centro, eu fui na feira. Foi interessante, quando Jesus fala assim, não estive no mundo, mas guarda eles não são do mundo eu também não sou. Ontem nós estávamos andando na praça, eu parei até com o irmãozinho da igreja de Sebreia da Real. Aí tinha mais ou menos umas 10 a 15 pessoas diferentes. Entrou na loja, a mulher estava toda assustada, sabe, uns rapazes esquisitos, de bermuda, com os óculos todos coloridos, sabe, cabelinho vermelho e tal. Aí o rapaz estava comigo e falou, esses caras não é concordiano, eles não estão, não são 3 corações. Você vê a diferença, como a gente sabe quando tem alguém estranho na cidade, né? A cidade que tem mais 100 mil habitantes, você sabe que aquele cara não é de 3 corações. Mas é uma coisa assim, é a nossa situação no mundo. Né? O mundo tem que chegar dessa forma. Eles não são daqui, sabe? Então, para isso, a gente tem que fazer parecer dessa forma. É verdade. Já entendeu? Assim, ser diferente. Mas infelizmente hoje, nós estamos no mundo e parecendo com o mundo. Parece que a Bíblia vai dizer que nós devemos ser como cartas, né? Cartas lidas. E temos que fazer a diferença, o seu diferencial. Se estiver idêntico com o mundo, é igual aquela parábola. O que adianta a lâmpada debaixo da cama? Não adianta nada, né? Alguém poderia ler o tópico 3, mas pode ler ele todo, que aí eu faço um resumão para encerrar. A oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte do seu assunto, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor iniciava por uma união genuína, tal como que existe entre Ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que tudo seja assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. O propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste.
Assim, a igreja revela sua unidade espiritual com Cristo, por pelo menos 4 motivos. Primeiro, união essencial do salvo como membro do corpo de Cristo. União essencial do salvo promovido pelo conhecimento decente sobre Jesus Cristo. União essencial dos salvos do desenvolvimento do fruto do Espírito. União essencial do salvo manifestada na glória como Filho de Deus e detentor da vida eterna. Oração por empoderamento à unidade. Em João 17:21, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Amém. Irmãos, então a terceira parte dessa oração, e a gente se inclui nela, Jesus vai orar pedindo pela harmonia do seu povo, para que nós possamos viver em união, vivermos juntos. Esse dia eu estava conversando com 2 pessoas em momentos diferentes sobre os desigrejados. E aí a pessoa tentando me convencer de que os desigrejados eram uma boa ideia e tal. E aí eu falei, não, mas enquanto o Brasil está com essa palhaçada desse movimento de desigrejados, lá no Afeganistão, por exemplo, os cristãos estão arriscando a sua vida, se encontrando de madrugada em cavernas, correndo o risco de ser morto. E então eles estão perdendo tempo. Para que isso? Para que essa união? Para que se juntar? Cada um vive por si. Então, como diz aquele ditado, né? Como é que fala? Todo mundo por si, Deus para todos. Então cada um por si. Não há essa necessidade, esse risco. E aí a pessoa tentando me dizer, mas eu assisto culto na televisão e tal. Eu falei, eu duvido que você fica focado como estaria focado se estivesse na igreja. Até na igreja às vezes é difícil. Às vezes a pessoa se distrai com alguma coisa. Eu aposto que a televisão está ligada, mas está com o celular na mão, ou está arrumando casa, está lavando, arrumando cozinha. Isso daí não é estar focado 100%. Está praticando algo uma ação até pior do que a que Marta realizou. Porque Marta, em todos os casos, estava recebendo Jesus na sua casa e ela queria manter ali tudo em ordem. Mas você, a hora que tem um tempo para o Senhor, você divide esse tempo que tem para estar com o Senhor com outras coisas, estando com o celular na mão, estando arrumando, fazendo almoço, cozinha e tal. Nada contra, desde que isso não seja substituído pela igreja local. E aí uma outra pessoa falou assim, mas muita gente na pandemia teve que servir a Deus dessa forma em casa. Eu falei, mas esse argumento favorece mais a mim do que a você, e eu vou dizer o porquê. Primeiro que tem gente que nem retornou, por aí você já vê, o mal de servir a Deus só em casa. Tem gente que não voltou depois da pandemia. E outra coisa, um político até falou uma coisa e é verdade, falou, a igreja não pode fechar na pandemia. Às vezes uma pessoa está com um pensamento suicida, está desesperançosa, aí vai bater na porta da igreja, a igreja está fechada. Qual que vai ser a atitude dessa pessoa? Eu vou me matar, vou fazer uma besteira aqui, sei lá. Eu já acho errado terem fechado o comércio, porque todo mundo sabe onde cala perto. As contas continuaram vindo, e eu acho uma maldade ter proibido determinadas pessoas trabalharem. E igreja então piorou, porque aí você não está só tirando o emprego dela, você está tirando a esperança daquela pessoa, de uma pessoa que está desesperada, necessitada. Então aqui Jesus vai falar para vivermos em unidade, e a lição vai listar pelo menos 4 motivos, eu vou dizer aqui rapidamente, para vivermos em unidade. Antes de você começar aí, tem um rapaz que era colega da gente na nossa infância, e esse dia eu estava conversando com a moça que é prima dele lá na padaria. Ela falou para mim assim, o fulano suicidou porque na pandemia não
tá estava vindo. meio depressivo, aí ficou sozinho, parado dentro de casa. E no início da pandemia foi aquele negócio, vieram com aquele macaco que tem que passar, que vai correr, que parecia que o mundo parou, né? E com uma pessoa que já estava assim meio Desgostoso da fraca, vida. plenamente, aí quando vê a irmã dele sai para trabalhar, quando volta de tarde ele está lá pendurado lá. Então foi uma coisa muito triste. Porque ela falou, se ele estivesse trabalhando, talvez ele não teria feito isso, que estaria com a mente ocupada. Então. Significa que até o número de divórcio aumentou porque a pessoa passou a conviver. Conviver mais. Verdade. Então, irmãos, primeiro motivo. Fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui é interessante que ele vai dizer que membros de um corpo são vários. Mas corpo só existe um corpo só com vários membros. Jesus é a cabeça, mas existem os olhos, a boca, os pés, as mãos, tá? Então o corpo é unidade. Segundo motivo, a união deve ser promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Irmãos, eu aprendo muito estudando sozinho, a Bíblia ou qualquer outro assunto em casa, mas uma coisa não anula a outra. Não é porque eu aprendo sozinho que eu não vou deixar de congregar. Por exemplo, talvez eu meditei numa palavra que algo passou desapercebido e um irmãozinho no culto à noite vai lá e acrescenta aquilo que passou desapercebido por você, por mim, por você. Então, é interessante estudarmos a palavra de Deus das duas formas. A pessoa quando quer fazer faculdade, quer fazer algum concurso, quer tirar o ensino médio, a pessoa que realmente está focada, ela estuda das duas maneiras, no coletivo, fazendo um cursinho, indo para a faculdade, mas também não deixa de estudar em casa sozinho. Assim é a palavra de Deus, da mesma forma. Terceiro motivo, a união no desenvolvimento do fruto do Espírito. Como é que eu vou desenvolver o fruto do Espírito, ou até mesmo fazer uso dos dons, se eu não convivo em união com as pessoas? É lógico que tem hora que a gente quer se afastar de tudo, tirar umas férias, quer ir para o meio do mato, quer o silêncio, só o som dos passarinhos, mas não dá para viver assim a vida toda, mesmo porque também a gente não tem cascalho para ficar a vida toda dessa maneira. Mas até Paulo, ele se retirou por 3 anos no deserto aprendendo só com Deus, mas depois ele retornou. Então é necessário ter esse convívio entre irmãos, entre as pessoas. Não tem como você buscar a santidade se isolando no quarto. Assim você não vai praticar o fruto do Espírito. Então não é isso que Deus requer de nós. Ele quer que a gente faça a diferença, igual já foi falado aqui, diante das pessoas. Não dá para se afastar o tempo todo de todo mundo. E quarto, a união na glória como filho de Deus e detentores da vida eterna. Então, irmãos, aqui nada mais é que um ensaio. Eu tenho que viver em comunhão com o irmão, porque lá no céu vai ficar todo mundo junto e para sempre, na eternidade. E então aqui nada mais é do que um ensaio. E para finalizar, a gente se reúne, estamos todos reunidos aqui porque a gente professa a mesma fé. Servimos o mesmo Deus, embora cada um aqui tenha pensamento, cada um pensa por conta própria, mas tem muitas coisas que a gente concorda, tem em comum acordo. É importante falar, a unidade quer dizer nós estar todos juntos, mas não quer dizer nós concordar todo mundo. Isso. Porque não concorda mesmo. Então faz parte, né? Então nós estamos todos juntos, a gente ouve uma pessoa, e outra a gente vai aprendendo com todos, mas não quer dizer que nós devemos concordar plenamente com a pessoa, que às vezes tem Exato. que eu falo que eu não posso concordar, mas que às vezes posso estar errado. Mas com o tempo, eu convivendo ali, eu vou aprender também, eu venho reconhecer que você estava errado naquilo, tanta coisa. Eu defendia quando eu converti, eu defendia veementemente. Agora eu já aprendo
veementemente contra aquilo que eu mesmo defendi, que eu vejo que eu estou errado. Então, com o tempo, a pessoa, a unidade vai me fazendo as coisas importantes. Tanto a ciência quanto a teologia, ela só cresce porque há esse debate. Não tem como a pessoa aprender, aprofundar sobre um assunto se não houver questionamentos, não houver perguntas, muitas das vezes não houver o contraditório. Então, quando há o contraditório, pode acontecer desse outro lado se fazer, como é que posso dizer? Reconhecer que estava errado e passar a concordar com a opinião do outro. Então, isso serve para o nosso crescimento espiritual, ou seja, qualquer outro tipo de assunto. Amém? Irmãos, eu quero desde já agradecer, tá, a oportunidade. Os irmãos foram muito participativos. Eu comecei aqui um pouquinho nervoso, porque é a primeira vez que eu leciono aqui nessa igreja, mas graças a Deus, depois foi caminhando bem a lição. Então, desde já eu agradeço a oportunidade e quero aqui devolver a palavra a quem é de direito. Deus abençoe, tá, irmãos? Muito obrigado.